Agora, então, estamos gravando a nossa aula de pesquisas e medida de tendência central, colocando em tela cheia, e a gente começa, então, aí a aula de hoje. Vamos lá. Olha, primeiro, quais são as medidas de tendência central? O que essas medidas de tendência central representam? Elas representam o resultado da sua pesquisa. Então, vamos supor que você foi ao mercado pesquisar sobre alguma situação, né? Algum tipo de sapato que a sua empresa vai passar a produzir. Será que a população destinada àquele sapato aceitaria, não aceitaria? Então, após essa pesquisa, você mostra o resultado com gráficos, com tabelas, mas também com medidas de tendência central. Quais são as medidas de tendência central? Moda, mediana, média aritmética, também temos média ponderada e dispersão, tá? Vou mostrar isso logo a seguir. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Todo mundo está ouvindo? Anota aí para mim um ok se vocês estão me ouvindo. Tá tudo bem? Posso seguir então? Tudo bem, pessoal? Tá dando para ouvir? Nono ano, vocês estão me ouvindo? Eu preciso que vocês anotem aí no chat se vocês estão ouvindo. Posso seguir? Então, é só a Mariana que está ouvindo ou todo mundo? Todo mundo? Eu vou compartilhar de novo, ok? Qualquer coisa, tentem me avisar lá. Obrigada. Espera um pouquinho, agora tem que abrir de novo. Então, vamos. Como é que a gente faz o planejamento de uma pesquisa para depois a gente produzir gráficos, tabelas e fazer análise? Olha, a estatística é uma parte da matemática que se caracteriza por um conjunto de métodos para coletar, para organizar, para apresentar e analisar os dados. Um dos seus maiores potencialidades está no fato de que, para compreendermos algo sobre determinada população, não precisamos realizar a pesquisa com todas as pessoas. Podemos eleger uma amostra. Por exemplo, para sabermos a intenção de votos para governador, não precisamos entrevistar todos os eleitores do estado. Podemos entrevistar uma parte da população, ou seja, uma amostra desses eleitores. Então, exemplo, aqui em Cariacica, vamos supor que eu vá fazer uma pesquisa de quem vai ganhar o segundo turno para prefeito. Então, quem é a minha população? As pessoas que residem em Cariacica. O que seria uma amostra? Seria uma parte da população que vote, né, que eu vá pesquisar. Então, eu não preciso pesquisar todas as pessoas para gerar um resultado estatístico. Eu pesquiso uma parte e acredito, né, a tendência de que aquele candidato que eu percebi na minha pesquisa que vai ganhar, ele ganhe, tá? A estatística não é uma ciência exata. A estatística é uma ciência provável. É provável que aconteça, mas não é certo, tá? Então, a gente não precisa pesquisar todos, a gente pesquisa uma parte, e essa parte é chamada de amostra. Ah, mas é só população, quer dizer pessoas, Lene? Não necessariamente. Vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa com alguns parafusos. Né? Todos os parafusos que eu tenho é uma população de parafusos. Quando eu pego uma parte para fazer um estudo, eu tenho uma amostra daquela população que eu estou estudando, tá bem? Vamos lá. Para planejarmos uma pesquisa,
podemos seguir uma sequência de orientações, como mostra abaixo. Olha, o que queremos saber? A incidência da violência, como está a saúde, a qualidade da água, enfim, há vários temas no quais a estatística pode ser útil. As pesquisas nos ajudarão a conhecer melhor a população estudada. Sobre quem queremos saber? Qual a população pesquisada? A população pode ser a sua turma, os alunos da sua escola, os familiares dos colegas, os habitantes de uma cidade, tá? Quem nos dará as respostas que as perguntas... Quem nos dará as respostas e que perguntas serão feitas? Para sabermos mais sobre a população pesquisada, precisamos elaborar perguntas e decidir quem nos dará as respostas, ou seja, quem fará parte da nossa amostra. Como vamos organizar as respostas que obtivemos? Não basta receber respostas, é necessário organizar listas para o próximo passo. Como são os dados? Como os dados serão apresentados? Em tabelas, em gráficos? Em tabelas eu vou usar a frequência absoluta, eu vou usar a frequência relativa, né? E os gráficos vão ser de linha, barra, setor? Qual que melhor representa a pesquisa que eu fiz? E a que conclusão chegamos? É hora de interpretar os resultados. Para isso podem ser utilizadas as medidas de tendência central, moda, mediana, média aritmética, média ponderada e amplitude. Tá? Então, a pesquisa segue todos esses passos. O que queremos saber, sobre quem queremos saber, quem nos dará as respostas e que perguntas serão feitas, como vamos organizar as respostas que obtivemos, né, em tabelas e gráficos, como os dados serão apresentados, a que conclusões chegamos. A que conclusões chegamos é o ponto da pesquisa que a gente passa a estudar agora, que são as medidas de tendência central, tá? Olha só, muito importante você saber o que é uma amostra aleatória e uma amostra estratificada. Então, ouve com atenção. Digamos que você deseje saber a quantidade de horas que os colegas da sua turma passam na frente do computador. A população pesquisada são todos os alunos da sua turma. Nesse caso, não há por que selecionar uma amostra, já que é possível coletar os dados de todos. No entanto, caso você quisesse saber a quantidade de horas que todos os habitantes de uma cidade passam na frente do computador por questões operacionais, é melhor selecionar uma amostra. Observe que o termo população não designa apenas um conjunto de pessoas. Pode se referir, por exemplo, a um conjunto de pneus, de dias, de parafusos, de objetos, ok? População é qualquer conjunto de indivíduos, objetos ou ocorrências a respeito do que desejamos obter informações. Já a amostra é parte da população, ou seja, um subconjunto representativo da população que você queira estudar. Mas como compor uma amostra? Ela pode ser de dois tipos, aleatória ou estratificada. O que é uma amostra aleatória? Seleciona-se por sorteio uma quantidade determinada de indivíduos da população a ser pesquisada. Por exemplo, para pesquisar a opinião sobre determinada lei municipal, a prefeitura pode sortear 1.000 pessoas ao acaso e realizar a pesquisa, tá? Então, a pesquisa aleatória, ela é realizada por sorteio. Dentro da população que eu quero avaliar, eu sorteio ali quantas ou quais, né, serão as avaliadas. Já a amostra estratificada é um extrato daquela população, é uma parte, tá? São necessários alguns critérios. Esses critérios dependem, entre outras coisas, do que se pretende estudar. A amostra deve ter as mesmas características da população pesquisada. Por exemplo, se a população pesquisada é constituída na maioria de homens, então a amostra será formada por maioria de homens.
Se é composta de 5% de pessoas com ensino superior completo, a amostra terá que ter 5% de pessoas com ensino superior completo, para que aquela amostra realmente represente a população que você está trabalhando. Senão você faz uma pesquisa, por exemplo, eu quero saber a quantidade de sorvetes que são vendidos. E aí eu quero saber o período que mais se vende. Aí eu vou pesquisar lá meses do inverno. A minha pesquisa está mal direcionada, porque para que eu saiba quantos sorvetes são vendidos, quando a empresa vende muito, eu preciso pesquisar no verão. Então, a amostra que vai ser feita tem que ser realmente fiel à população que você está pesquisando. Senão, o resultado da amostra pode não bater aí com a realidade que você buscava, tá? É igual eu estou pesquisando aqui o prefeito de Cariacica. Que prefeito vai ganhar? E ao fazer a pesquisa, eu vou só lá pro PT, por exemplo, pesquisar, que é o partido de uma das concorrentes aqui ao nosso segundo turno. Então, minha pesquisa está mal direcionada, porque a tendência vai ser com certeza dar a candidata aí do PT, tá? Então, a minha amostra tem que ser uma amostra bem pensada, bem direcionada, para que realmente represente a população que a gente está estudando. Mas vamos lá. Como que o resultado de uma pesquisa dessa amostra, né, se mostra para nós? Através de tabelas ou gráficos. E os resultados, uma outra análise, como é que ela aparece? Através de medidas de tendência central, tá? Então, os resultados que você obteve, você vai relatar, e esse relato acontece no gráfico, acontece na tabela, mas acontece também nas medidas de tendência central, que anunciam alguma coisa aí sobre a pesquisa realizada. Vamos lá, então. Essas medidas de tendência central informam o valor em torno do qual os dados se distribuem. Tem por objetivo representar os dados de uma forma mais condensada que uma tabela, localizando a maior concentração de valores em torno de uma distribuição. Então, estaremos estudando a partir de agora média, que pode ser aritmética e ponderada, mediana, moda, tá? E também amplitude, que não entrou aqui nessa tabela, mas que faz um certo diferencial na hora do trabalho estatístico. Vou falar sobre amplitude também. Vamos lá. O que é média? Média é quando você tem determinados valores e quer encontrar o valor que está ali representando uma média de tudo que apareceu. Então, exemplo, Lene deu nesse trimestre 4 provas e quer tirar a média aritmética desses alunos. Então, vamos supor que o aluno João tirou 6, 4, 8 e 2. O que eu vou fazer? Eu vou somar as notas e vou dividir pela quantidade de notas. Então, 6 mais 4 mais 8 mais 2, 6 mais 4, 10, 8 mais 2, 10, eu teria 20, dividido pela quantidade de avaliações que eu dei, foi 4, 20 por 4 daria aí uma média 5. Outro exemplo, ó, suas notas em um teste seletivo foram 5,6, 4,8, 8, 8,6, 6,8 e 9,4. Como é que eu vou tirar a sua média aritmética? Eu vou somar todas as notas que você obteve e vou dividir pela quantidade de notas avaliadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, média aritmética simples soma-se os valores que você tem e divide pela quantidade de valores. Então, essa soma deu 43,2, dividido pela quantidade de valores que apareceram lá em cima, que foi 6, deu uma média aritmética de 7,2, ok? Então, média aritmética, soma-se os valores e divide pela quantidade de valores que apareceram. Vamos de novo tirar uma nova média aritmética. Os atendimentos realizados na emergência de um PA nos últimos 10 dias foram 63, 74, 55 pessoas, 56, 52, 64, 71, 59, 61, 70, ou seja,
eu tenho os atendimentos do número de pessoas em 10 dias. O que eu faço? Somo todos os atendimentos e divido pela quantidade de dias que eu registrei. Deu 625 dividido por 10, 62,5 atendimentos, né? Não tem parte decimal, tem que ser inteiros. Então, eu vou aproximar para 63 pessoas. Podemos dizer que ao longo desses 10 dias, a média aritmética que representa o número de atendimentos foi de 63 pessoas, ok? Com essas informações, ajuda na tomada de decisões? Sim, quais? Montar uma escala de plantão na emergência para saber quantos médicos serão necessários para atender essa população mediana, média, né, que se apresenta ao longo dos dias, provisionar um estoque mínimo de medicamentos que serão usados nos plantões, porque quando você faz a sua consulta no hospital público, muitas vezes você já leva o remédio para casa, ou alguns remédios são usados se você ficar no repouso, né? E dimensionar o número de leitos necessários, caso seja necessário uma internação. Então, a média aritmética, ela é importante como ferramenta, porque ela abre um leque de possibilidades necessárias naquilo que você está fazendo, tá bem? A próxima que a gente vai estudar agora é uma média aritmética ponderada. Lene, o que é uma média aritmética ponderada? É uma média que tem peso. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um concurso público. Nesse concurso público caiu matemática, português e conhecimentos gerais. Só que quem vai avaliar no concurso resolveu que essas matérias representam mais ou menos de acordo com elas para o concurso. Então, por exemplo, vamos supor que alguém resolveu que matemática é mais importante do que português, do que conhecimento geral nesse concurso. Então, o que ela vai atribuir? Pesos a cada avaliação que você fizer. Por exemplo, vamos supor que matemática tem um peso 5, português 4, conhecimentos gerais 3. Então, como faríamos isso? Vamos ver aqui um exemplo. Em uma classe com 20 meninas e 30 meninos, foi realizada uma prova. A média dos rapazes foi 7 e das meninas foi 8. Qual é então a média ponderada da turma? Olha, eu vou pegar a quantidade de meninos e vou multiplicar pelo peso dos meninos, que foi uma média 7. Mais, vou pegar a quantidade de meninas e vou multiplicar pelo peso da nota das meninas, 8. E vou dividir pelo quê? Pela quantidade de alunos. 30 mais 20 deu 50. Multiplicando aqui, 210 mais 160 dividido por 50, deu uma média ponderada de 7,4. Média ponderada e aritmética simples, elas são todas médias. Só que a média aritmética simples não dá peso a nenhuma informação. A ponderada faz com que algumas informações tenham mais peso do que outras. Olha um segundo exemplo que eu coloquei aqui para você. Uma pesquisa realizada com 27 alunos relacionou a nota dada à prestação de serviço no transporte público, com o respectivo número de pessoas que a responderam. Qual a nota média dada por esse serviço? Vamos lá então. Olha, das pessoas pesquisadas, 4. A pontuação que a pessoa deu foi 4. Quantas pessoas responderam 4? 6, tá? Nota 6. Quantas deram nota 6? 8. Nota 8. Quantas deram? 5. Nota 9. Quantas pessoas votaram 9? 5. Nota 10. Quantas pessoas votaram 10? 3. Então, o que eu vou fazer aqui de conta, já que a pontuação tem um peso, que é a frequência? Eu vou pegar a pontuação e vou multiplicar pelo peso, tá? 4 vezes 6, que eu já tenho o resultado lá, mas vou montar isso aqui. 4 vezes 6 mais pontuação 6 por 8 pessoas, 6 vezes 8, mais
pontuação 8 por 5 pessoas, 8 vezes 5. Mais pontuação 9 por 5 pessoas, 9 vezes 5. E pontuação 10 por 3 pessoas. E vou dividir pelo quê? Pela soma das frequências que eu obtive. Quantas pessoas votaram, ok? Então, aqui, ó, somando essas frequências, eu tenho que 27 pessoas votaram com essas pontuações. Então, eu fiz 4 vezes 6, 24, 6 vezes 8, 48, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 9, 45, 10 vezes 3, 30. E foi essa multiplicação aqui. Quanto dá a soma desses resultados de multiplicação? 187. Qual o total de pessoas que votaram? 27. Dividindo 187 por 27, eu tive uma média de pontuação aí que foi de 6,92, tá? Então, resumindo, a média ponderada tem peso e você tem que pegar exemplo aqui no nosso exercício, né? A pontuação obtida vezes quantas pessoas votaram naquela pontuação. Então, eu multipliquei as pontuações por quantas pessoas votaram, somei isso daqui, deu 187. E dividi pelo quê? Pelo total de pessoas que votaram, que foram 27. Chegando a uma média ponderada, ou seja, uma média que levou em consideração o peso das frequências, 6,92 como nota, ok? Tudo bem em relação à média aritmética simples e a ponderada? A diferença das duas é que a ponderada tem peso e a aritmética não, ok? Agora vamos ver o que é mediana, que também é uma ferramenta utilizada. Vamos lá. A mediana define a posição central num dado conjunto de elementos. A mediana não é influenciada por valores extremos. Como assim? Quando eu tiro média, eu somo tudo, e todos os valores que entraram, eles têm um peso na hora de eu fazer a conta. A mediana não, visto que ela é uma medida essencialmente vinculada à posição que ela ocupa. Para encontrar a mediana num conjunto qualquer de dados estatísticos, precisamos conhecer a posição que ela ocupa em relação aos demais elementos do conjunto. Como assim, Lene? Ó, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma quantidade de números. Vamos supor que eu tenho os números 2, 5, 6, 9 e 10. E esses números estivessem em outras ordens. Então, a primeira coisa que eu faria era organizar os números em ordem crescente. 2, 5, 6, 9 e 10. E a seguir, eu vou cancelando sempre o primeiro com o último, para ver quem ocupa a posição central. Tá vendo? A mediana não me leva a fazer cálculos como a média. Ela apenas quer saber qual o elemento que ocupa a posição central na distribuição de valores que eu tenho. Então, eu cancelaria o 2 com 10, o 5 com 9, e percebo que quem ficou no centro foi o 6, ok? Então, quem é a mediana desses números? 6. Agora, vamos supor que eu tivesse esses outros números aqui. O que eu faria? Colocaria eles em ordem crescente, que eles já estão colocados aqui, ó. 2, 5, 6, 9, 10 e 12. E quando eu começo o cancelamento, 12 com 2, 5 com 10, eu percebo que dois números ocupam a posição central. Quando dois números ocupam a posição central, eu tiro a média aritmética entre eles. Eu somo e divido por 2. 6 mais 9 deu 15, dividido por 2, mediana 7,5. Tá? Então, o que é mediana? É o elemento que ocupa a posição central. Se dois elementos ocupam a posição central, eu tiro a média aritmética entre eles. O que eu faço para achar a mediana? Eu pego os valores que eu tenho, distribuo em ordem crescente todos, tá? Depois cancelo o primeiro com o último, o primeiro com o último, o primeiro com o último, e vejo quem ocupa a posição central. Se for um elemento só, ele já é a mediana. Se forem dois, eu tiro a média aritmética entre eles, somo e divido por 2, ok?
O que é a amplitude? Amplitude é para você conhecer a diferença entre o maior valor e o menor que apareceu numa sequência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha feito uma pesquisa e o maior valor foi 100 e o menor valor que apareceu foi 10. Como é que eu acho a amplitude? Eu faço a diferença do maior pelo menor. Então, 100 menos 10 dá uma amplitude de pesquisa aí de 90, tá? Então, amplitude é a diferença entre o maior valor que apareceu na minha pesquisa e o menor. Como aqui, 100 menos 10, 90. E a gente fecha agora com a moda. O que a moda representa? A moda representa aquilo que mais aparece, tá? Então, pode ocorrer de 2 ou mais valores apresentarem a mesma frequência. Nesse caso, teremos distribuições bimodais, ou seja, 2 modas, trimodais, 3 modas, multimodais, 4 modas. E se não aparecer nenhum número que se repete, não há moda ali, tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa distribuição de valores aqui. Quero saber a moda. Como é que eu acho moda? Eu busco se algum número se repetiu. O 2 não se repetiu, nem o 3, nem o 4, nem o 7, nem o 9, nem o 10. Significa que nessa pesquisa aí desses valores não houve moda. Então, eu chamo de amodal. Quando eu observo esses valores aqui, ó, eu percebo que o 7 se repetiu. Então, o valor que se repete é a moda da sequência. Portanto, ele tem uma única moda, ele é unimodal e a moda dele é 7, tá? Agora eu observo esses outros aqui. O 7 se repetiu e o 9 também, ou seja, essa pesquisa aí, ela é bimodal, porque 2 modas apareceram. Apareceu a moda 7 e apareceu a moda 10, tá? Olha só, presta bastante atenção aqui nessa tabela, que a gente vai falar sobre essas medidas que a gente aprendeu, quais as vantagens e desvantagens de cada um e quando você deve usar, tá? A média reflete cada valor usado na distribuição. Por que a média reflete cada valor usado na distribuição? Porque eu vou somar e vou dividir pela quantidade de termos, o que significa que cada número que ali entrou teve o seu posicionamento, teve o seu peso para a hora que eu fosse dividir. Que desvantagem uma média tem? Ela é influenciada por valores extremos. Então, se eu tenho 2, se eu tenho 100, esses 2 números entraram lá para que eu somasse e dividisse. Ou seja, os valores extremos influenciam na conta que eu estou fazendo. E quando que eu devo usar? Quando deseja-se a medida de posição com maior estabilidade, tá? A mediana, menos sensíveis a valores extremos. Por que ela é menos sensível? Porque eu vou apenas cortar os elementos e ver quem ocupa a posição central. Então, se eu tenho um 2, se eu tenho um 1000, aquilo não vai fazer diferença, porque eu vou cortando para ver qual o elemento que ficou no centro, tá? A vantagem, menos sensível a valores extremos. A desvantagem, difícil de determinar para uma grande quantidade de dados. Usar quando? Deseja-se o ponto que divide o conjunto em 2 partes iguais, tá? Quantidade de elementos de um lado é a mesma quantidade de elementos do outro. E a moda? Que vantagem ela tem? Maior quantidade de valores concentrados nesse ponto. Ou seja, a moda vai me mostrar aquilo que mais se repetiu, tá? Mas ela não vai dar peso às outras coisas que também apareceram. Ela vai apenas relatar. Olha, por exemplo, vamos supor que eu faço uma pesquisa, né? Eu tenho 2 pessoas de short, uma de saia e uma de calça. Eu vejo que a moda ali são 2 pessoas de saia, mas não vai me mostrar que também apareceram shorts e calças na minha pesquisa. Ou seja, ela mostra apenas aquilo que mais aparece, tá? Então, quando você vai levar em consideração todas as informações que você tenha, levando em consideração que elas tenham um peso, você trabalha com uma média.
Se você quer saber apenas quem ocupa posição central dividindo em partes iguais, você usa uma mediana. E uma moda apenas quando você quer saber qual o valor que mais se repetiu, né? Qual o número que mais se repetiu lá na sequência que você estudou, tá bem? Então, ó, voltando aqui bem rapidamente. Primeira coisa que a gente estudou hoje, que numa pesquisa você tem que saber o que você vai pesquisar. O que você vai pesquisar e o que vai te responder é a sua população. Se você vai fazer uma pesquisa aleatória, você sorteia algumas pessoas da população e faz a pesquisa. Agora, se for uma pesquisa estratificada, você tem que pegar uma amostra muito representativa daquela população que você está estudando. A seguir, nós vimos a interpretação dessas coisas, né? Vimos também que ao estudar uma pesquisa, ao desenvolver uma pesquisa, você tem passos importantes a seguir. O que você quer saber, sobre quem você quer saber, quem nos dará as respostas que as perguntas serão feitas, como vai organizar aquelas respostas, como vai mostrar essas respostas e a que conclusão você chega. Como você vai mostrar essas respostas são as tabelas e gráficos. A que conclusão você chega? Quem revela isso como uma das ferramentas, né, são as medidas de tendência central que nós estudamos, que foram elas: média aritmética, soma os valores e divide pela quantidade de valores. Média ponderada é uma média que tem peso. O que é peso? Se aquilo que você está pesquisando vale mais ou menos, se para a pesquisa tem um valor maior ou menor, ou a quantidade de pessoas que tiveram aquele peso. Por exemplo, aqui eu tinha 30 meninos e a nota dos meninos eram 7. Então, o peso para os meninos é que a média seria 7. Eu tinha 20 meninas e a média para as meninas eram 8. Então, o peso para as meninas eram 8. Eu somo, divido pela quantidade de pessoas que eu entrevistei ou que eu tinha na sala e eu tenho a média ponderada, tá? Então, média ponderada, você pega a quantidade vezes o peso, sempre quantidade vezes o peso e soma. A seguir, você divide pela soma das quantidades que você tinha, como foi o caso também dessa tabela aqui, de pontuações e quantidade de pessoas que votaram, tá? Então, eu multipliquei a pontuação pela quantidade de pessoas que votaram, deu esse resultado aqui, somei tudo, deu 187, e a seguir eu dividi pelo quê? Pela quantidade de pessoas que votaram, que foi aí 27 pessoas. Quando falamos da mediana, a gente viu o seguinte: pega todos os valores que você tem, distribui em ordem crescente e vai cortando, para ver quem se posiciona no centro. Se for um número só, ele já é a mediana. Se forem 2, soma, divide por 2, tirando a média aritmética, para saber quem será a mediana. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor que apareceu nos casos numéricos aí que você tenha. E a moda é o valor que mais se repete, né? Então, se não tem nenhum número que se repete, é amodal. Se apenas um número se repete, unimodal. Se 2 se repetem, como é o caso da última em 7 e 10, é uma amostra bimodal. Existem 2 modas aí. E também no final fechei falando para você quando que é interessante usar média, mediana e moda, tá? A mediana apenas te mostra quem ocupa a posição central, distribuindo em partes iguais. A moda, o valor que mais se repete. Mas se você quer levar em consideração todas as notas que apareceram, né, todos os valores que apareceram, você precisa tirar uma média. A aritmética, se nenhum número daqueles tem um peso maior que outro, e ponderada, se os fatores tiverem pesos diferentes. Ok? Vamos lá. Gostariam que eu voltasse a algum slide ou tudo bem por aqui?